Vamos falar um pouquinho agora sobre alumínio, certo? E o H+Al, que é a acidez potencial, acidez total. Bom, o alumínio ele indica o teor do alumínio na forma iônica, que é o Al3+, também denominado de acidez trocável, certo? Que é uma forma mais tóxica para a planta. Então, todos os solos eles vão conter alumínio de diversas formas, ou composto, sendo o seu teor total praticamente constante. O que varia são as formas que o alumínio se encontra. Então, o pH do solo ele vai influenciar nas formas de alumínio, sendo este alterado com a calagem, né? E que a dissociação dos carbonatos de cálcio e magnésio do calcário libera a hidroxila, o H-, para a solução do solo, que vai reagir com hidrogênio formando água, elevando assim o pH, que é a reação de neutralização. Com a elevação do pH, a forma do alumínio solúvel, que é a fórmula, que é a solução tóxica, né, que é o Al3+, vai passar para uma forma insolúvel, certo? Que é o AlOH3, que é o conhecido como hidróxido de alumínio, que é a forma não tóxica. Então, com o passar do tempo, a lixiviação de base do solo, proporcionado pelas chuvas, a absorção das bases pelas plantas em cultivos sucessivos e a aplicação de fertilizantes, principalmente nitrogenado, amoniacais, eles voltam a acidificar o solo. Então, vai reduzir o seu... Opa, a planeta está carregando. Ele vai reduzir o seu pH, né? E assim vai aumentar a solubilidade do alumínio, que vai passar numa forma de hidróxido de alumínio para o alumínio, ou outras formas intermediárias, que vai voltar a causar toxidez às plantas. Então, como vocês observam, em solos ácidos, a solubilidade do alumínio ela é muito elevada, que vai causar danos às raízes da planta. Então, com a elevação do pH, ele vai ocorrer a redução da solubilidade do alumínio até o pH 5,5, certo? Assim, não tendo presença da forma tóxica, que vai predominar o alumínio na forma hidróxido de alumínio, que é um precipitado inerte. Para quem não sabe, o alumínio ele causa o engrossamento das raízes, vai reduzir o seu crescimento, ou seja, o crescimento e o desenvolvimento da planta, certo? Vai impedir a formação de pelos radiculares, que vai prejudicar a absorção de água e nutrientes, certo? Porém, temos plantas que têm uma tolerância alta ao alumínio, como por exemplo o eucalipto, certo? E aqui, ó, na planilha, a gente tem uma coisa bem importante que eu também inseri aqui nela, é a questão do alumínio. Então, temos aqui, ó, o alumínio, certo? E o H+Al, a classificação. Então, normalmente de 0 a 2 ele é baixo, certo? De 2 até 1 são considerados médio e alto vai acima de 1, certo? Então varia, às vezes vai depender do livro que vai estar referência. Aqui está em 5 níveis, certo? Mas tem alguns livros de literatura que essa classificação aqui ela é de 0 a 3, de 3 a 1 e acima de 1, certo? Então a gente tem que entender a classificação, certo? Para que a gente tenha uma tomada de decisão mais acertada, certo? Então, se vocês forem observar, nesta análise aqui, ó, nós não temos alumínio. Então, o alumínio está baixo. Então, está adequado, o solo está bom, certo? Mas vamos supor aqui que esse alumínio seja 1,1 centimol por decímetro cúbico. Suponha. Então, neste caso, ele vai ser alto, certo? Por quê? Se eu tenho, vamos supor que o meu pH aqui ele esteja em 5,1, certo? Então, se o meu solo tiver 5,1 ou menos, certo? Suponha na situação. Mas eu tenho um alumínio de 1,1, eu tenho a presença do alumínio tóxico, certo? Se eu faço uma calagem
neste caso, eu vou subir esse pH a 5,5. Então, o meu teor de alumínio ele vai assumir a C0. Entendeu? Porque o pH acima de 5,5 não temos presença de alumínio, certo? Na forma tóxica. Então, isso é uma coisa muito importante a gente entender. E sobre o H mais Al, que é a acidez potencial ou acidez total, elas têm, assim, são mais genéricas, certo? Esse H mais Al aí, ele é utilizado mais para o cálculo da CTC total do solo. Normalmente, quando você tem esse valor mais alto, ele é mais encontrado assim, em solos ricos em matéria orgânica e principalmente estes apresentavam baixos valores de pH, tá bom?